Bom, vamos lá, direto ao ponto. Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo em um tema que é absolutamente fascinante. Nós vamos falar sobre o uso da gratidão diária, mas olha só, não como aquele clichê batido de autoajuda, sabe? Estamos falando da gratidão como uma ferramenta biológica, uma ferramenta rigorosa mesmo, para reestruturar fisicamente o nosso cérebro. A ciência sugere que a mente humana gera dezenas de milhares de pensamentos todos os dias, e uma grande parte deles, por puro padrão biológico, tende a ser negativa ou ansiosa. Mas o mais incrível de tudo isso é que a nossa biologia pode ser ativamente moldada e transformada por hábitos intencionais. Mas antes de a gente partir para a solução, tem uma pergunta que acaba ecoando na experiência de praticamente todo mundo. Por que será que a mente de vez em quando parece ser a nossa pior inimiga? Porque o cérebro gera tantos falsos alarmes e pensamentos negativos que parecem literalmente sabotar o que a gente tem de melhor. Imagina só aquele pânico súbito que surge do nada, no meio do expediente. Aquela sensação esmagadora de que algum erro irreparável foi cometido no trabalho, quando na verdade está tudo perfeitamente bem. É uma questão super universal. E a resposta, acredite ou não, está na nossa própria estrutura biológica. Então, o nosso roteiro de hoje é o seguinte. Número 1. Mensagens cerebrais enganosas. Número 2. Neuroplasticidade autodirecionada. 3. O método de 4 passos. E, por fim, o número 4. Listas de gratidão na prática. Certo, começando pela parte 1, mensagens cerebrais enganosas. Vamos entender qual é o problema aqui. Basicamente, essas mensagens cerebrais enganosas são qualquer pensamento falso, ou talvez um impulso impreciso, ou aquele desejo inútil que acaba nos afastando dos nossos verdadeiros objetivos. Ter pensamentos negativos repetitivos é uma coisa incrivelmente comum. Mas o ponto crucial aqui, a grande sacada, é remover completamente aquele peso da culpa e da vergonha. A biologia não é o destino. Quer dizer, esses sinais falsos não definem o verdadeiro caráter de ninguém. Eles são simplesmente falhas mecânicas de um órgão físico que está ali operando no piloto automático. E entender isso é o primeiro grande passo para a mudança, porque tira todo aquele poder de julgamento moral de cima de um processo que é puramente biológico. E tem uma distinção científica que é vital a gente entender, que é a diferença entre o cérebro e a mente. O cérebro em si é um órgão que age de forma bem passiva. Ele simplesmente envia essas mensagens falsas e gera impulsos de maneira totalmente automática. Ele não pede permissão. A mente, por outro lado, a mente é a observadora consciente e ativa. A nossa mente tem esse poder absurdo de focar a atenção e pode literalmente mudar o cérebro de forma física. É mais ou menos como a diferença entre o hardware de um computador, que só executa códigos ocultos, e o programador, que senta ali e decide ativamente quais aplicativos realmente merecem ser abertos. Tudo isso começa com o que a gente chama de centro de alarme do cérebro. Ele dispara um aviso falso, gritando que algo está terrivelmente errado. Isso leva a umas sensações físicas ou emocionais muito desconfortáveis e, quase que instantaneamente, aciona o nosso centro de hábitos. O resultado? A gente entra numa resposta habitual que traz só um alívio temporário. Na prática, na vida real, isso pode ser aquele impulso incontrolável de ficar checando e rechecando o mesmo e-mail 30 vezes por pura ansiedade. Esse comportamento dá um certo conforto passageiro, claro, mas acaba mantendo a pessoa presa num ciclo vicioso sem fim, reforçando ainda mais aquele alarme falso original. Beleza, isso nos leva à nossa parte 2, neuroplasticidade autodirecionada. Vamos falar sobre a ciência da mudança. A base biológica para essa grande transformação é a chamada lei de Hebb. É bem simples. Neurônios que disparam juntos se conectam juntos. Imagina só que você está caminhando por uma floresta bem densa. A primeira vez que a gente tenta abrir uma trilha ali é extremamente difícil, certo? Mas quanto mais vezes a gente percorre exatamente aquele mesmo caminho, mais largo e limpo ele vai ficando até virar uma estradinha pavimentada e automática. No cérebro é a mesma coisa. A atenção repetida é o que une fisicamente essas vias neurais, pro bem ou para o mal. Se o foco está sempre no pânico, essa via fica cada vez mais forte. Mas se o foco for redirecionado com consistência, novos circuitos saudáveis começam a se formar. É uma ciência maravilhosa. E é exatamente disso que se trata a neuroplasticidade autodirecionada. É o ato de usar a nossa atenção focada, com um compromisso inabalável e muito trabalho duro para reconfigurar o cérebro a favor das nossas metas. E olha, é super importante enfatizar a parte do trabalho duro, tá? A neuroplasticidade não é um passe de mágica que resolve tudo da noite para o dia. Exige um esforço rigoroso e bem consciente para redirecionar essas vias neurais que muitas vezes foram fortalecidas durante anos. A mente tem essa capacidade fantástica de esculpir a estrutura do cérebro, mas exige uma direção deliberada da nossa atenção.
Indo agora para a nossa parte 3, o método de 4 passos. Essa é a nossa estrutura de intervenção. Esse método é dividido em 4 etapas fundamentais e bem práticas. Primeiro, renomear, que é identificar ativamente a mensagem falsa no exato momento em que ela bate na porta, chamando ela pelo que ela realmente é. Segundo, reenquadrar, mudar a percepção da importância daquele pensamento, reconhecendo que é só uma falha no cérebro, não uma emergência de verdade. Terceiro, refocar, que é o passo mais prático de todos, onde a gente direciona a atenção para outra atividade construtiva, mesmo com o falso alarme ainda apitando na cabeça. E quarto, reavaliar, chegar num ponto onde esses pensamentos todos são encarados como meras sensações biológicas sem sentido. É uma junção perfeita de terapia cognitivo-comportamental com atenção plena, para fortalecer o nosso guia interno, o famoso advogado sábio. O que nos traz à parte 4, listas de gratidão na prática. Essa é a verdadeira ferramenta diária de reestruturação. Preste bem atenção, porque os requisitos diários para essas listas são super específicos. Não dá para pensar só vagamente em coisas boas, não. A exigência é listar todo dia 10 coisas pelas quais sentir gratidão, 5 realizações diárias e qualquer mudança positiva que foi notada na hora de responder às mensagens enganosas. Essa estrutura rígida está aí por um bom motivo. Ter que listar 10 coisas exige uma busca ativa, força o nosso cérebro a varrer o ambiente e a memória caçando evidências positivas. Anotar 5 realizações combate aquele sentimento péssimo de inutilidade direto na fonte. Essa precisão extrema é o que faz aquele passo de refocar funcionar num nível biológico muito profundo. Para entender o impacto real disso na prática, é só ouvir a experiência de quem já fez. Tem um relato de uma paciente chamada Sara que é fantástico. Ela disse: as listas de gratidão são sobre reconhecer o que está certo sobre mim e me afastar do diálogo de que eu sou uma pessoa doente. Todos nós temos dons que podemos olhar. Gente, conseguir se afastar desse diálogo interno de pessoa doente é um salto cognitivo gigante. A gratidão simplesmente deixa de ser um exercíciozinho leve de positividade e vira um antídoto direto, lógico e super poderoso contra as mensagens autopunitivas que o cérebro tenta vender o tempo todo como se fossem verdades absolutas. E ao escrever essas listas com bastante disciplina, a mente começa a nos entregar os chamados 5 As essenciais: atenção, aceitação, afeição, apreciação e permissão. Num contexto clínico, aceitação significa basicamente parar de gastar energia lutando contra a existência de pensamentos ruins. É reconhecer que eles estão ali sem ceder a eles. Já a atenção é manter o foco deliberado naquilo que está funcionando, nas pequenas vitórias do dia. Em vez de alimentar a máquina do medo, essa reestruturação diária pega toda a nossa energia mental e joga lá para a valorização das nossas qualidades, deixando as falhas percebidas no retrovisor. Então, o grande lance aqui é que essa prática constante empodera de forma definitiva o nosso advogado sábio. Ver o lado positivo com consistência, dia após dia, cria um novo circuito neural no cérebro que fica formidável. A gente chega num estágio brilhante onde a mente simplesmente descarta, na hora, aquela tagarelice falsa, justamente porque o circuito da gratidão já se transformou na via mais rápida e principal da nossa cabeça. É exatamente aí, nesse ponto, que a verdadeira liberdade biológica e mental finalmente acontece. Então, para a gente encerrar, fica a grande reflexão. O que o cérebro humano seria capaz de alcançar se ele fosse meticulosamente reconfigurado para ficar absolutamente obcecado pelos seus próprios pontos fortes, em vez de focar só nos problemas? O potencial de uma mente estruturada através dessa gratidão diária é verdadeiramente ilimitado, e a grande mágica é que tudo isso começa com a simples escolha consciente de onde a gente coloca a nossa atenção. No fim das contas, transformar a biologia da nossa mente está literalmente ao nosso alcance, bastando dar o primeiro passo hoje com uma simples e poderosa lista. Até a próxima!